Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nesse domingo, acompanhamos Jesus na sua missão. Aqui temos um dia na vida de Jesus. Sai da sinagoga, aquilo que escutamos semana passada, entra na casa de Simão, começa a curar a sogra dele, que estava doente. Passou um tempo, de repente, tomando uma refeição. Ao pôr do sol, as pessoas levavam para Jesus os doentes, aqueles que tinham um demônio. De madrugada, levantava para fazer a sua oração e depois ia para outra aldeia, para outro povoado. E assim a vida de Jesus, dia tras dia, a missão de pregar o Evangelho. O Evangelho, a boa nova, a boa notícia. O uso dessa palavra Evangelho, boa nova, não foi uma novidade dos cristãos. Foi usado no Império Romano, quando um imperador conquistava um novo território, uma nova nação. Antes de ele voltar para celebrar, enviava pessoas para anunciar a vitória em Roma, para levar a boa nova, o Evangelho. E os cristãos se apropriaram desta palavra para essa verdadeira boa nova, que Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar do pecado e da morte. E é isto que Jesus ia pregando e os discípulos também iam pregando, com sofrimentos, com dificuldades, mas cheios de esperança e o desejo de dar para outros o que eles mesmos receberam, a essência da vida cristã. Crer no Evangelho, viver segundo o Evangelho, dar o Evangelho ao outro. Esta é a vida de todo cristão em toda a história. Crer no Evangelho, viver o Evangelho, dar o Evangelho aos outros. E certamente não é uma missão fácil. Quem ouve a palavra de Deus, que sente no coração Deus Espírito Santo mexer e chamar para a missão, enfrenta muitas dificuldades. Lembro que ouvimos faz pouco da vida de Jonas. E hoje temos o exemplo de outro. Escutamos o livro de Jó. Bem ao final, quando ele está lamentando os seus sofrimentos. O diabo negociou com Deus para tentar Jó, para ver se amaldiçoava Deus. Tirou dele toda a propriedade. Depois tirou dele a sua família. Depois deu para ele uma doença dolorosa e difícil. E ao final de tudo, o povo, vendo a desgraça dele, apontavam os dedos, dizendo: amaldiçoa a Deus, ele abandonou você. E ele poderia facilmente cair nesta tentação, como muitas pessoas. A minha vida é difícil, eu não tenho os recursos que preciso, não tenho mais a saúde que tinha na juventude, a minha família não me ajuda. São tantas lamentações que podemos deixar dominar a nossa vida. Mas é esta a missão que Deus nos deu?
É assim viver o Evangelho e transmitir aos outros? Certamente não. O Evangelho é bem diferente. Podemos tomar, por exemplo, o Paulo, o apóstolo. Ver o exemplo dele, essa carta aos Coríntios, é maravilhosa. Vale a pena dar uma lida com muita atenção. E chama muita atenção o testemunho dele ao final do que nós escutamos hoje, quando vai contando como ele se fez tudo para todos. Ele faz uma pequena ilustração, dizendo: com os fracos eu me fiz fraco. E podemos dizer, com os fortes ele se fez forte. Com os pobres, pobre. Com os ricos, rico. Com os doentes, doente. Ele era capaz de entrar no ambiente das pessoas que queria evangelizar, para que dali anunciar a boa nova. Como fizeram tantos outros santos missionários na história da igreja. Conhecer as pessoas para evangelizar. E de repente, é isso que falta muito em nossa vida como cristãos. Olhamos primeiro para o nosso sofrimento, sabemos que o outro está sofrendo, mas não entendemos que a solução da minha lamentação é ajudar ao outro. É uma contradição. O Evangelho é uma contradição. Se eu não quero sentir tanto o peso do sofrimento que todos sofremos, fixo meu olhar mais no outro. Me faço tudo para o outro conhecer Cristo. Aí está o segredo da felicidade. Viver sofrendo, mas felizes, sabendo que encontramos nossa identidade como cristãos. Acolher o Evangelho, viver o Evangelho, transmitir aos outros o Evangelho. Aí encontramos a nossa felicidade. E não estou dizendo, e nunca vou dizer, que vamos escapar dos sofrimentos. Isso nunca vai acontecer. Mas podemos encontrar aquela alegria de São Paulo, de São Francisco de Assis, de tantos outros santos e santas da história, indo ao encontro das pessoas para, entrando no seu mundo, evangelizar. Para isto, irmãos e irmãs, tem uma arte que todos precisamos dominar. A arte do diálogo. Saber conversar, dialogar com as pessoas. Muitas vezes a nossa conversa uns com os outros acaba em briga. Porque eu tenho a minha opinião e meu irmão tem a sua. Eu quero que os outros façam o que eu quero e os outros também. E acabamos batendo de frente, chocando, brigando. Quantas famílias sofrem assim? Porque não sabem dialogar, conversar. O diálogo é uma arte com inteligência e vontade de ajudar ao outro. Quando entra em diálogo, em conversa com uma pessoa e você vê que nós não concordamos em alguma coisa, a melhor coisa que pode fazer é simplesmente parar e dizer ao outro: olha, não entendi a sua opinião. Explica para mim.
e depois calar. Deixa a pessoa explicar. E tenta entender, desde o olhar daquela pessoa, o que quer dizer. Isso não quer dizer que você vai aceitar a outra opinião. Mas quando busca pelo menos compreender a perspectiva do outro, aí abre a porta para evangelizar, para convencer o outro do mal que está fazendo ou ceder, por minha parte, algum erro que eu estou vivendo, para depois buscar a concórdia entre os dois. Ninguém faz isto sem o diálogo, sem conversar. A reconciliação entre duas pessoas vem por dizer uns aos outros o que pensam. A reconciliação entre o homem e Deus é quando Deus desceu ao nosso encontro na carne humana para nos ouvir, para nos tocar e curar. E quando a pessoa vai ao encontro dele e abre o coração e fala: estou sofrendo isto, eu fiz este pecado. A conversa, o diálogo, a abertura do coração um com o outro, sara muitas feridas em nossas vidas e abre as portas para evangelizar, para falar de Cristo. Às vezes não é necessário nem a conversa. Às vezes testemunhar a nossa vida moral de não fazer o mal, de buscar fazer o bem, basta para convencer a muitos. Para outros é necessário usar de palavras, seja um lado ou outro. A nossa vida deve ter como centro querer o bem do outro e fazer de tudo para ajudar, evangelizar, levar a boa nova às pessoas. Pois é isto o que devemos fazer. Esta é a essência da vida cristã. Acreditar, acolher o Evangelho, viver o Evangelho e transmitir aos outros o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.